Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu não estou bem. Dá pra saber, né? Ó, Flamengo, derrota. Nada bem, filho. Puto. Mas vamos falar um pouquinho sobre as novidades do Flamengo? Tem bastante coisa, tem algumas coisinhas que eu quero falar um pouquinho. Já fiz um vídeo ontem falando sobre o jogo. Vamos falar pouco sobre o jogo. Vamos falar sobre as outras novidades. Tem Paquetá, tem o Léo Ortiz, a saída do Léo Ortiz. Vamos falar umas coisinhas aqui. Mas antes, deixa o seu like, faz um comentário, se inscreva no canal para ajudar o canal, beleza? Dá uma força pra gente aí. E vamos lá, vamos tentar falar aqui sem xingar, sem falar palavrão. Vamos tentar, beleza? Sobre o jogo de ontem, as atuações de Samuel Lino, Emerson Royal e o Sanur teve a repercussão na mídia espanhola. Entendeu? Lá, as atuações do trio contratado na janela de transferências foi repercutido na mídia espanhola. O jornal espanhol as destacou inicialmente o forte elenco que o Flamengo vem montando. Entendeu? O potencial do elenco do Flamengo ficou evidente nessa partida, onde os estreantes Saul, Lino e Emerson apareceram no banco ao lado de Jorginho, Alexandre, Bruno Henrique. Todos eles brilharam na Europa e agora jogam pelo Mengão. Mesmo assim, Filipe Luís escalou um time de primeira linha, com destaque para o jovem meio-campista Everton Araújo. Realmente, o Everton Araújo jogou muito ontem. No entanto, nomes não vencem jogos. E Cuca deu uma aula de como parar o time da casa, pontuou o jornalista Juan Lapezinho. Agora você veja bem, um jornal está elogiando um jovem meio-campista Everton Araújo. E ele jogou muito ontem mesmo. E não só ontem. Ele vem jogando bem. Esse moleque, é sinal que a turma já está começando a olhar para ele. É molecão, é volante. Não sei se fica no final do ano, eu acho que ele vaza. Entendeu? Tá jogando bem. Isso porque ele não tem a oportunidade. Entendeu? Aí, beleza. Dos três reforços, o mais elogiado foi o Samuel Lino. Realmente foi o que mais se destacou. Ele começou abaixo do Alisson lá que foi substituído. O Alisson já começou chegando, dando um dip, dando uma bica lá que desviou e o juizão não deu nem escanteio. Era para ter dado escanteio, entendeu? Mas não deu nem escanteio, porque aquela bola ia no gol. Lá, o ex-jogador Atlético foi escalado como ponta esquerda, mas com liberdade para versar em outras áreas do ataque. Ele se mostrou intenso, com vontade de participar e ousado nos momentos finais. Teria marcado um gol soberbo se não fosse a defesa de Everton aos 85 minutos, afirmou o jornalista. A publicação destaca nas estreias de Emerson Royal e Saul foram mais discretas, realmente, mas o Emerson Royal não foi melhor que o Saul. Houve também tempo para a estreia de Emerson, que entrou em campo faltando 20 minutos para o fim do jogo, para tentar reanimar o ataque. Ele teve a chance mais clara, com um chute que acertou o travessão para completar. Saul entrou em campo aos 78 minutos para tentar empatar o jogo. Eu acho que Saul poderia ter entrado mais, porque o Flamengo estava sem armação. Já o jornal espanhol Marca pontuou as estreias dos reforços e focou mais na entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, que se responsabilizou pela derrota. Nós vamos falar disso também. O Flamengo, ele estava sem a Arrascaeta, estava sem o Jorginho e o Gerson foi embora. Então nós não temos gente para criar no Flamengo. Nós estamos sem criação. O Saul, ele sabe criar. Quando o Flamengo tomou o gol, o Filipe Luís tinha que colocar o Saul. Ah, mas faz tempo que não joga. Já tá perdendo, filho. Eles não disseram que não é prioridade a Copa Brasil? A Copa Brasil é uma disputa que se der, deu, não deu, deixa pra lá. Não foi isso que eles falaram? Então põe um cara em campo. Nós precisávamos de alguém para criar. E ele deu uns bons passos. Só que não deu nem tempo dele esquentar. Ele entrou quase 80 minutos. O que ia fazer com 10 minutos, 15 minutos? É o que eu tô falando. Até o Samuel Lino, nos primeiros 5, 7, quase 10 minutos, ele não jogou muito bem. Mas os últimos 20 e pouquinho, o cara arrebentou. Tinha que ter colocado ele. Nós temos sem criação no meio campo. O Everton Araújo, o nosso volante, ele é muito bom, mas é um cão de guarda. Marca bem pra cacete. Mas ele não é pra criar. Então, né, faltou criação. Entendeu? E eles estão certos. E a turma já está começando a olhar o Everton Araújo. Fazer o quê? Aí, vamos lá. Os rivais reagiram à estreia do Samuel Lino no Flamengo. Muitos estavam elogiando e os antes, lógico, né? Os antes lá. Amigos,
amigo, aparentemente o Samuel Lino ia sobrar aqui no Brasil. O homem é liso demais. Quem foi que permitiu isso no futebol brasileiro? Precisa ser cobrado. Quer dizer, quem foi que deixou esse cara chegar no Flamengo, né? Ah, aí vem um outro que é pra cornetar, que deve ser torcedor de outro time, né? Olha lá, não vai. Esse é o nível Lloyd Augusto. Eu diria até que o Lloyd é mais habilidoso. Olha lá. Samuel Lino mais 10 até o fim do ano. Esse aqui é flamenguista. Olha lá, aí vem o corneteiro. 2 livrinhos já é o suficiente para ser um craque pro Flamengo. Assim que eu gosto, vai ser mais engraçado. Aí o outro falou que é só o começo do Samuel Lino com a camisa do Flamengo, deve ser flamenguista. Olha lá, aí vem o outro. Se você continuar assim, não fica uma temporada no Flamengo. Lino é jogador para estar, não é jogador para estar no Brasil. Realmente. Entendeu? Ele jogou muito antes, mas vamos com calma, porque foi só a estreia dele, né? Mas é bom que já deixou o seu cartão de visita, mostrou que ele pode ajudar o Flamengo. Foi uma contratação cara, então vamos ver. Ele lá, chamou a atenção em atacante, Samuel Lino. Mal chega e a atitude em Flamengo e Galo chama atenção. Aí vamos ter uns númerozinhos dele aqui. Vamos lá. Números de Samuel Lino no Flamengo e Atlético Mineiro ontem. Lá, dando mais detalhes sobre o jogo inaugural de Lino como manto sagrado, poderia-se mencionar que foram pouco mais de 30 minutos em campo. Foi o que eu falei, os primeiros quase 10 minutos ele não jogou, ele estava esquentando. Depois que ele esquentou, infernizou a defesa do Atlético, infernizou. Nesse período ele disparou 4 finalizações, sendo o primeiro do jogo. Foi ele que foi o primeiro quesito de finalização, foi ele. Além disso, contribuiu com 2 passes decisivos, 3 de 4 cruzamentos certos, 6 de 9 duelos ganhos, teve 3 dribles certos e 2 desarmes. Quer dizer, o cartão de visitas foi bastante positivo mesmo com a derrota. Perdemos. A verdade foi essa. Só que os torcedores não gostaram muito do que o Felipe fez. O Felipe Luiz, ele falou que a derrota está na conta dele. Ele disse que a derrota está na conta dele. E é o que eu falei, ele poderia, logo que saiu o gol, como ele estava vendo que não tinha criação no time do Flamengo, o Flamengo estava com muita vontade. Pressionou o Atlético, foi para cima, verdade, beleza, até aí tudo bem. Mas não tinha uma criação. Aquela criação, um cara que pega e olha, comanda e fala, faz isso, faz aquilo. O Sanu, ele poderia ter entrado antes. O Atlético estava todo fechado. E o que ele queria era assim, vou levar o empate. Se nós fizermos um gol, beleza. Aí o Léo Pereira deu o gol para ele, agora que é retranca. Eu sabia, agora o Flamengo não faz mais não. Não tem quem cria. Nós não tem mais Gerson, não tinha o Jorginho, não tinha o Arrascaeta. Aí não tinha quem criasse. Era tudo na base da vontade mesmo. Entendeu? Lógico, tem talento, pode fazer gol? Pode. Mas não tinha quem criasse. Nesse lá, o Atlético Mineiro em plena na noite dessa quinta-feira, vamos lá. Lá, Felipe Luiz é criticado pela torcida do Flamengo. Mas por que ele foi criticado? Ele não foi criticado pela armação no meio campo. Ele foi criticado porque ele colocou o Luiz Araújo na ponta esquerda e colocou o Plata na direita. Mas todo mundo sabe que o Luiz Araújo, ele tem que ser na ponta direita. Porque aí ele domina aquela ponta, é o lugar que ele joga. Quando ele joga fora, ele não joga bem. Mas o que ele tentou fazer? Ele colocou o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta para criar. Era melhor ter colocado o Plata. O Plata nessas partes aí, ele cria mais do que o Luiz Araújo nessa parte. Ali no setor do campo, ele cria mais. Pode reparar, quando o Plata joga ali, ele cria mais. Deveria ter colocado o Plata ali. Essa inversão, a torcida criticou muito o Felipe Luiz. Muito. Mas não, vamos falar a verdade, o Flamengo perdeu por um erro. Se tivesse empatado, bacana, lá dá pra gente fazer um golzinho lá e virar. Agora tem que fazer 2. Ou então ir pros pênaltis. Nos pênaltis, eu sou mais o Rossi. Mas isso também depende de batedores. Como é que estão os batedores pra gente? Será que o Flamengo tem batedor? O Flamengo não é muito bom de pênalti não, viu, cara? Lá, todo mundo pode começar o jogo pela direita, menos o Luiz Araújo. Não dá pra entender essa lógica do Felipe Luiz. Comentou um torcedor pela rede social. Acho um desperdício o Luiz Araújo na esquerda. Comentou outro. A crítica do pessoal pelo Felipe Luiz nem é pelo meio campo. Eu já acho que ele tinha que ter colocado o Saúl no meio campo.
Nem foi por isso que os caras estão colocando o cara do Luiz Araújo ter ficado na vaga do Arrascaeta. Vamos lá. Flamengo quer oferecer Matheus Gonçalves como moeda de troca ao West Ham para repatriar Lucas Paquetá. O que nós estamos querendo falar aqui? Na verdade, eu quero falar do Lucas Paquetá. Entendeu? O Lucas Paquetá ontem foi inocentado. Era após a França. Lucas Paquetá foi inocentado na Inglaterra. Lá, fim da novela. Lucas Paquetá, craque revelado pelo Flamengo, foi denunciado no ano passado pela Associação de Futebol da Inglaterra por má conduta em relação à posse de direito de justiça, foi favorável ao meia. Mas foi um outro órgão que inocentou ele. Lá, o meia ex-Flá deve apenas receber uma multa por omissão na investigação, mas não corre risco de ser banido do futebol. A comissão reguladora considerou que as acusações da FA não foram comprovadas no tribunal. Quer dizer, eles não tinham provas. Eles fizeram um julgamento, quase acabaram com a carreira de um jogador sem prova nenhuma. É muito fácil você fazer acusação hoje em dia. Antigamente, você fazia uma acusação, você tinha que provar o que você estava falando. Era assim que funcionava. Aí, se você conseguisse provar o que você funcionava, outra pessoa é condenada. Hoje não, hoje todo mundo fala uma coisa de você, e você que tem que provar a inocência, e a outra pessoa fica lá quietinho, lá assim, ó. Agora se ferra aí, irmão. Entendeu? E depois que o cara prova a inocência dele, sabe o que acontece? Não acontece nada com quem acusou. As coisas se inverteram de uma forma absurda, grotesca. Agora é assim, quem acusa fica quietinho e o cara tem que se provar inocente. Aí, depois que o cara se prova inocente, quem acusou não acontece nada. O mundo inteiro tá essa loucura, mano. Tá essa loucura. Inverter o padrão das coisas. E essa comissão reguladora, ela considerou que não foram comprovados, não teve provas no correio. Eles abriram isso aí. Aí, ó, líder de posição pesada e meio campista da volta à pauta do Mengão. E o jogador recentemente recusou uma sondagem no mercado da bola no futebol saudita. O jogador deseja voltar ao Clube Carioca. Realmente, isso aí já foi. Entendeu? E o Flamengo propõe uma área de troca o Matheus Gonçalves. Entendeu? Só que o passe dele, quando o Manchester City quis, ele estava a 80 milhões de libras. Aí dizem que caiu para 60 milhões de libras, que vale a 400 milhões de reais. Não dá. Mas a última vez eu estava vendo, o West Ham estava querendo 30 milhões de libras. Só que agora, como ele foi absolvido, vai aumentar. Se tivesse que comprasse ele lá e na sorte. Vamos comprar ele agora, porque agora, filho, ele vai aumentar de novo. Porque o Manchester City esteve atrás dele 2 temporadas. O Guardiola quis ele. Agora já era. Matheus Gonçalves, na verdade, o meio campo, quem está querendo ele é o CSKA. Entendeu? Essa é a verdade. Não sei se vai rolar isso aí. E é difícil. A turma está querendo o Paquetá. Só se ele quiser muito vir pro Flamengo e o West Ham baixar muito a coisa dele. E o Flamengo meter, sei lá, um Alisson, um Matheus Gonçalves, meter uns 2 ali para trazer o Paquetá. Eu faria isso, com todo respeito. O cara fala assim, eu te dou aqui o Matheus Gonçalves e o Alisson, e eu fico com 30% dos dois. Quer dizer, somando os dois, ficaria com 60%. Você faz uma venda lá na Europa, irmão, ó. Entendeu? O Rodrigo Muniz está para se transferir lá, o Flamengo já vai ganhar uma grana em cima dele. Eu tinha essa notícia, sumiu aqui. Ó. O Alisson peita chilico de Lian Franco. Do Leão. Entendeu? Esse moleque, ele entra na mente dos caras lá, e os caras do Atlético lá, filho, entraram na mente dele, entendeu? Porque quando a discussão dele com o Hulk, esse Leão foi querer cobrar ontem, achando que ele ia se intimidar, não sei o que parar, comigo não, seu filho de não sei o que, aí ele achou que o moleque ia ficar quieto, o moleque foi pra cima dele com tudo, filho, entendeu? E o Felipe defendeu, falou, não, filho, os outros é que ficam nervosos, deixa o moleque jogar. É isso aí, só tem que tomar cuidado com os cartões, tá tomando muito cartão. Lá, o Flamengo consegue convencer o Lucas Beltrán a assinar com o clube e José Bolt deve fechar a contratação do atacante. O Mengão ainda está forte no mercado da bola, uma nova contratação sendo fechada pelo diretor de futebol. Esse Lucas Beltrán, quer dizer, eu estava pensando no outro. Esse Lucas Beltrán, ele já falou que não quer vir para o futebol sul-americano. Parece, ó, essa notícia é de hoje, 1/8, tá? O Flamengo, olha lá,
diz que ele conseguiu convencer o camarada a vir pro Flamengo. Eu fico pensando, será que ele vai vir com vontade? Será que ele quer jogar mesmo no Flamengo? Ó, eu sinceridade, eu desistiria. Eu não vou colocar um cara que tá falando o tempo todo que não quer vir pra cá. Você vai investir uma grana, parece que, quer ver, ó, deixa eu ver aqui o valor dele, ó. Lá, de acordo com vários jornais esportivos da Itália, Beltrão mudou de ideia por conta do poder de convencimento do Fly e já aceita se transferir para o rumo dele. O negócio então está praticamente fechado. Eu não vou colocar assim. Quem está assistindo o vídeo, ó, eu não vou colocar assim. Atacante chega para pegar. Lá, o clube vai pagar 12 milhões de euros, dá 77 milhões de reais, e ainda deve ter 2 milhões de euros, mais 12 milhões de reais de bônus, que vai ser no caso 14 milhões, dependendo da performance até com a camisa do Flamengo. Eu não sei se eu traria. Sinceridade, esse meu treino, eu não sei. Eu não sei. Quando o cara começa com muito, eu não quero voltar, eu quero ficar na Europa. Será que o cara vai jogar, ficar satisfeito aqui? Será que na primeira proposta de um time da Europa ele já não vai ficar enchendo o saco para voltar? Vai. Essa é a verdade, e vai. Primeira proposta, pode ser de qualquer outro clubezinho lá da Europa, pode ser até da Turquia, da Rússia. Ele vai ficar enchendo o saco para ir. Se o Flamengo for ter um lucro em cima, beleza, mas olha, eu não faço. E tem outra também, ó. O Léo Ortiz é direto sobre o futuro do Flamengo após a hora da Copa do Brasil. Minha cabeça é muito focada no jogo, focada no presente. Na verdade, ele deu o migué e ao mesmo tempo ele já falou, ó, eu tô estudando proposta e se a proposta vier, eu vou embora. Porque foi o Red Bull Leipzig, da Alemanha lá. Era do grupo do Red Bull que ele tá no Bragantino, só que é outro clube. Então o Leipzig, lá da Alemanha, tá afim dele. Fez uma oferta, o Flamengo recusou a oferta. Aí ele falou que ele não tá coisando aqui, que ele tem a irmã dele, junto com o staff dele lá, que cuida desses negócios, entendeu? E ele não tem preocupação com isso. Quando ele tiver um tempinho para olhar as ofertas, as propostas e analisar a proposta, aí ele vai poder falar, é lógico que deu uma felicidade quando um clube como esse se interessa por você. É sinal que você está fazendo um bom trabalho. Mas a minha cabeça é focada para ele no que eu tenho durante a semana. Só que depois fala assim, com todo o staff muito bom, minha irmã trabalha comigo, ama para mim, trabalha tudo junto. Beleza, como está a cor lá? Eles lidam com tudo, mas é lógico que em algum momento em que seja oportuno, onde tem um dia a mais, sem jogo, onde eu possa pensar nisso, eu ocupar a cabeça com isso, a gente conversa. Mas sempre deixo muito na mão deles. Resumindo, se vier, ele já está falando que quer ir. É só o Lips lá aumentar a proposta, ele vai. Se o Flamengo aceitar, ele vai. Então, se o Lips está estudando uma nova proposta do Flamengo, se vier, ele vai embora. Então, tchau. Então, o Léo Ortiz já pode ir embora, que o Flamengo tem que procurar outro. E tem que aproveitar essa janela. O Flamengo vai ter que procurar nessa janela já um outro zagueiro. Não tem que fazer. Vai ter que procurar, entendeu? Pode procurar. Aí que vai fazer o quê? O cara já tá falando que quer ir. Ele vai sentar com o staff dele, com a irmã dele, para ir procurar. Lá, o Atlético já tá reclamando que o Flamengo foi favorecido pelo Rafael Klaus. Eu vou falar da FC, mas como chora o Atlético. Rapaz, você repara como o Atlético, como o Fluminense. Ó, vamos lá colocar Fluminense, Atlético Mineiro. Quem mais? Fluminense e Atlético Mineiro. Vasco e Botafogo. Esses times, quando eles jogam contra o Flamengo, como é a choradeira em cima do juiz, qualquer coisinha eles correm pra cima do juiz e vai uma brigaiada, uma discussão e vem, não pode dar um suspiro dentro de campo que eles já vão pra cima do juiz. Reparou como eles reclamam demais quando eles jogam no Flamengo? Esses 4 clubes? Os 3 do Rio e Atlético Mineiro? É impressionante como eles reclamam do juiz com o Flamengo. Isso dentro do jogo ali. É uma choradeira que é impressionante, irmão. Eles querem ganhar no apito, porque eles ficam assim, não pode perder de jeito nenhum, vamos ganhar no apito. Rapaziada, mas falando isso, nós demos várias notícias, já tá ficando longo o vídeo, tá indo para 20 minutos já. Tenham um bom dia, um bom trabalho,
deixa o seu like, comenta no vídeo, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí. E com certeza hoje a gente volta falando um pouquinho mais. Injuriado, essa derrota do Flamengo vai ter umas noticiazinhas. Vai fazer o quê? Passar o dia com dor de cabeça. Realmente eu tô com dor de cabeça, que eu não durmo direito quando acontece isso. Vai fazer o quê? Vamos nessa e até o próximo jogo contra o Ceará.